e se vão ser então conhecidas brevemente. A segunda e última pergunta. No dia 5 de agosto, o Dr. Rio Portugal dizia aqui mesmo que o surto, na altura conhecido na residência em Montepio Brenner, que estava controlado. Ontem o país ficou a saber que morreram 16 residentes no Hospital de Santo António que viviam aqui nesta residência. Eu pergunto porquê só ontem é que o país ficou a saber, porquê é que as autoridades de saúde não revelaram até ontem estas mortes, e o que é que vai ser feito a partir daqui? Se vão investigar isto, vai ser feita alguma auditoria? E já agora também aproveito, a partir desta pergunta, se nos podem fazer também um ponto de situação relativamente aos surtos nos lares. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas questões. Relativamente ao tema das escolas, eu gostava de dar uma nota. Nós temos estado a trabalhar desde há longas semanas esta parte com o Ministério da Educação no sentido da preparação daquilo que é a componente de saúde pública deste arranque do ano escolar. Naturalmente, com o contorno de pandemia que ele tem. Há um conjunto de processos que estão praticamente ultimados, mas gostava de sublinhar que nós também estamos a procurar acompanhar aquilo que é a preparação e a evidência que vem de outros países. E ainda esta segunda-feira, no dia 31, decorreu uma reunião promovida pela Organização Mundial de Saúde da Europa, onde os vários países tiveram a oportunidade, por videoconferência, de trocar aquilo que são as suas aprendizagens, os seus planos, as suas experiências. Estamos, portanto, a falar de uma realidade que é extraordinariamente sensível para a nossa sociedade em geral, mas que é uma realidade complexa, que em breve terá um conjunto de aspectos mais robustecidos em termos de orientações. Já há algumas orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino e da Direção-Geral da Saúde, mas terá algumas regras mais de pormenor também definidas e transmitidas a todos, mas estamos ainda na fase final dessa preparação. E, como disse, dessa reunião com a Organização Mundial de Saúde ao nível europeu, saíram um conjunto de orientações que nós também queríamos que ficassem refletidas naquilo que é o trabalho que está a ser realizado, e depois a Sra. Diretora-Geral da Saúde, que tem coordenado com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, poderão até pormenorizar. O primeiro objetivo central que a Organização Mundial de Saúde nos tem dado a este propósito é o de que as atividades escolares e educativas deverão ser um mínimo afetadas e interrompidas neste contexto difícil em que vamos trabalhar. E as nossas preocupações devem ser, em primeira mão, com a segurança das crianças e da comunidade educativa e, em segunda mão, com o controlo da transmissão e da infecção. Sabemos todos que a presença física, as atividades presenciais nas escolas e nas atividades circunscolares é importante para o crescimento das crianças e, como tal, esta atividade tem de ser enquadrada numa lógica de análise daquilo que é a melhor evidência disponível e também daquilo que é a experiência baseada na prática, na medida em que há ainda pouca evidência disponível. Como todos compreenderão, muitos dos países afetados pela pandemia fecharam logo do início as escolas. Vale a pena sublinhar que em 2020 foram 180 os países que encerraram as escolas. Houve mais de 1,5 bilhão de crianças que ficaram sem ir à escola e que se sabe que essa medida foi tomada de par com outras medidas, ou seja, é difícil isolar os impactos, os efeitos desta medida em termos de contenção da doença. Mas sabemos que houve efeitos negativos naquilo que é o desenvolvimento das crianças e o desenvolvimento da sociedade. Desde logo para as crianças mais pequenas, que ao iniciarem a sua atividade escolar aprendem hábitos de trabalho que depois levam para a vida toda. Portanto, estas opções arrastam-se, depois têm impactos para as mais crescidas em termos daquilo que é o seu percurso até a entrada na vida profissional e também em termos do mercado laboral.
E, portanto, hoje, com aquilo que nós sabemos sobre aquilo que é a doença nas crianças e, sobretudo, com aquilo que nós sabemos que é a simetria da doença nas crianças, portanto, na faixa até aos 18 anos, há várias faixas etárias com diferentes formas de impacto da doença. Dentro disto que nós sabemos e dentro daquilo que temos como, de facto, como orientações internacionais, também estamos a ultimar estas regras mais específicas, destinadas a dar respostas muito práticas, sendo que penso que o princípio geral, como já referi, é este que a Organização Mundial de Saúde nos aponta: atividades escolares e educativas afetadas, interrompidas o mínimo possível, e encerramentos o mais limitados possível, o mais localizados possível, o mais limitados no tempo também e dirigidos a situações de controle de risco bem identificadas. E, portanto, é nesta lógica que se tem estado a preparar um documento que será conhecido dentro de alguns dias e partilhado, naturalmente, com todos os atores, designadamente com a comunidade educativa, e que também tem que ter uma componente que é uma componente ligada à própria atividade assistencial das crianças. E, portanto, há aqui, de facto, uma vez mais repito, um tema bastante complexo e ramificado que está a ser ultimado. Relativamente à questão que coloca sobre o lar, a residência Montepio no Porto. Ontem já foi transmitida informação pela Direção-Geral da Saúde, pela ARS do Norte. Aquilo que vale a pena precisar em termos de números é que o surto foi conhecido no final de julho, no dia 27 de julho, de mais de 100 utentes, 108 utentes que o lar teria. Houve 29 que foram infectados, houve 26 que terão sido hospitalizados, de acordo com a informação que disponho, e dos 16 óbitos, 14 registraram-se no Centro Hospitalar Universitário do Porto e 2 na própria residência. Está em curso neste momento um novo rastreio, o surto ainda não está encerrado, e esta é a informação que transmitimos com toda a transparência, como transmitimos desde o início, e concretamente desde o dia 16 de março, todos os óbitos que se registram por doença com total transparência. Com total transparência e com total intenção de esclarecer o melhor possível aquilo que é a informação positiva e negativa que dispomos. Se me dá licença, eu queria só acrescentar 2 pormenores em relação à retoma da atividade escolar e ao novo ano letivo. Foi com muita satisfação que no dia 31 nós verificamos que estávamos perfeitamente alinhados com a Organização Mundial da Saúde. E, portanto, em Portugal, o Ministério da Educação e também o Ministério da Saúde e, obviamente, as respectivas direções gerais partiram desse princípio de que as aulas deveriam começar e deveriam ser o mínimo possível afetadas. A atividade letiva é muito importante para o desenvolvimento das crianças e, portanto, isso era um ponto de honra. Nesse sentido, durante o mês de junho, a Direção-Geral da Saúde e as Direções Gerais do Ministério da Educação trabalharam numa série de orientações que foram divulgadas às escolas no dia 3 de julho e que estão no site, e essas orientações são aquelas que permitiram que durante estas semanas as escolas se fossem preparando. Lembram-se até aqui que houve perguntas dos senhores jornalistas algumas semanas atrás sobre o distanciamento entre as carteiras, sobre os circuitos, sobre uma série de coisas. Portanto, as regras que permitem às escolas a preparação do ano letivo estão publicadas e estão distribuídas às escolas há 2 meses, faz amanhã 2 meses. Diferente é uma situação concreta que a Sra. Ministra referiu está a ser ultimada pela Direção-Geral da Saúde e que tem a ver apenas com um aspecto concreto. Portanto, primeira coisa, como a OMS disse, abrir as escolas dentro da normalidade possível e máxima. Segunda, dotar as escolas de mecanismos preventivos de segurança, que foi o que foi feito com a orientação que foi para as escolas dia 3 de julho e que está no site. Terceiro aspecto, não há risco zero e nós temos que nos preparar. E é esse referencial de preparação que estamos a fazer neste momento e destina-se a 3 situações diferentes.
se há um caso suspeito na escola, se há um caso positivo na escola ou se há um surto na escola. Estou a simplificar, mas é já a pensar no futuro, não havendo risco zero, o que é que nós vamos fazer de forma expedita, porque, como foi dito pela Sra. Ministra, alguma coisa aprendemos nestes 6 meses, quer da literatura, quer da nossa experiência, quer a dos outros, e, portanto, o que está a ser ultimado é o referencial que nos permite atuar com uma cadeia de comunicação simples, ou relativamente simples, perante um caso suspeito, um caso confirmado ou um surto. Obviamente, depois isto tem ramificações e é um documento complexo, mas as suas linhas gerais são estas. As grandes orientações para as escolas se organizarem e abrir entre o dia 14 e 17 com medidas de segurança foram, de facto, divulgadas no dia 3 de junho a todas as escolas. Se permite, Sra. Ministra, então, além dos dados que a Sra. Ministra referiu há bocadinho sobre surtos em geral, nós neste momento temos uma situação de 4 lares com surtos ativos. Eu só estou a falar de ativos, daqueles que ainda têm casos que vão surgindo, portanto, que não estão há 28 dias isentos de casos. Temos 19 deles em Lisboa e em Val do Tejo e 4 na região norte. Estamos a falar exclusivamente de lares. A região norte, de facto, tem muitos surtos, mas em lares tem 4. No total do país, lares com surtos ativos são 23, incluindo o surto de Reguengos, que foi tão falado. Neste momento é considerado um surto não ativo, porque há mais de 28 dias que não apresenta nenhum caso novo. Obrigada. Olá, boa tarde, Ana Geraldes da SIC. Tenho, para começar, uma pergunta que me foi enviada pela TVI. Dado o aumento significativo de casos em Espanha, se o Governo tenciona de alguma forma fechar fronteiras ou tomar qualquer outro tipo de medidas do género. Avança também a TVI que há 5 casos na maternidade Alfredo da Costa que mais nos pode avançar sobre esta situação. Em relação aos planos que estão a ser preparados agora para os próximos tempos, gostava de saber da parte da DGS em que ponto é que estão os planos para a retoma do futebol, nomeadamente a proposta para a perspectiva do público, e se a DGS já recebeu os planos de contingência